Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula nossa aí. Continuando aí a aula sobre expressões algébricas, né? Tá? Nós vamos falar aí a respeito de sequências e padrões e tentar trazer um pouquinho aí para nossa aula de expressões aí, tá bom? Então vocês já devem ter visto sequência de figuras, essas coisas, né? A gente vai trabalhar a sequência numérica, né? Pensar aí em números, né? Trazer para a nossa matemática aí, tá certo? Então, o que são sequências, né? São conjuntos cujos elementos estão dispostos em uma determinada ordem devido a uma lei de formação ou regra definida. Então, vamos dizer, você vai estabelecer aí um critério para você formar uma sequência. Por exemplo, pessoal, se eu falasse para vocês, qual a sequência dos múltiplos de 6? Então, vocês iriam falar para mim o 0, o 6, o 12, o 18, o 24, o 30, né? 36 e assim por diante, né? Então nós temos aí alguns números aí que são múltiplos de 6, tá certo? E se eu propôsse uma outra situação? Números naturais ímpares entre 15 e 17. Quais são eles? Quais são os números ímpares? Olha o detalhe, pessoal. Eles falaram aqui entre, né, o 15 e o 30, ok? Então, o 15 não conta, tá, gente? Então, eu vou começar aí com o 17, o 19, o 21, o 23, 25, 27 e o 29. Tá ok? Perceba o seguinte, pessoal. Se eu colocasse essa sequência aqui para vocês, vamos pensar nessa sequência aí dos múltiplos de 6 aí, do jeito que eu apresentei aqui para vocês, Isso daqui, dá uma ideia de continuidade. Por quê, pessoal? Porque os números múltiplos de um número são infinitos. Então, nesse caso aqui, gente, eu iria falar que essa sequência é uma sequência infinita. Certo? Agora, quando eu falei aqui os números ímpares entre 15 e 30, tá? Eu estou falando aqui de uma sequência que ela tem começo e tem fim, tá certo? Então essa sequência aqui, é uma sequência finita, tá? Ela tem fim, tá ok? Então tá aí. Nós temos aí uh, as sequência finita, sequência infinita aí, tá ok? Gente, para a gente dar nomes aí aos elementos, nós chamamos de A. Então, por exemplo, esse daqui é o primeiro elemento da sequência, nós chamamos de A1. O segundo elemento, A2. Terceiro elemento, A3. E assim por diante, tá certo? O quarto elemento, A4, o quinto elemento, A5 e assim por diante, tá certo? Só para a gente... E um elemento geral aí da sequência, né? Se eu vou falar assim, é um elemento da sequência, tal, e eu não vou citar quem é esse elemento, aí eu vou chamar ele de AN, tá certo? Porque eu não falei qual é o elemento, tá? Então não dá para falar se é o primeiro, o segundo, então a gente fala AN. Nós falamos aqui um elemento qualquer aí, tá certo? Ok? Muito bem.
Sequência, pessoal, ela tem o que nós chamamos aí de uma lei de formação, né? O que é lei de formação, tá, gente? É você falar como foi criada a sua sequência. Por exemplo, né, se eu colocasse para vocês essa sequência aqui, né, e perguntasse, gente, como que eu criei essa sequência? Não, tá? Aí você poderia falar para mim, professor, esses números aí são os números que têm raiz quadrada exata, né? Muito bem, é isso aí mesmo, né? Raiz de 1 vale 1, raiz de 4 vale 2, enfim, tá? Ou então vocês falarem assim, né, professor, esses números aí são os números que eu faço ao quadrado, né? Vai obter esses números aí. É isso daí também, né? Se eu pegar 1 ao quadrado vale 1, 2 ao quadrado vale 4, assim por diante, tá? Então, na realidade, essa sequência aí, tá, gente? Nós podemos escrever ela assim, ó. O meu termo geral, tá, ó, o meu AN vai ser N elevado a quadrado, tá certo? Isso daqui que é a lei de formação dessa sequência. Esses números são números quadrados perfeitos, né? Então, ou seja, eu quero o meu primeiro elemento, coloca 1 ao quadrado. O meu segundo elemento, põe 2 ao quadrado. Terceiro elemento, 3 ao quadrado. Tá certo? Então, ó, vamos fazer aqui assim, ó, para vocês verem como é que é, para ficar mais claro isso daí. Ah, eu quero descobrir qual é o primeiro elemento dessa sequência, ó. Então, eu faço 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, né? Aí o segundo elemento dessa sequência, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. E o terceiro elemento, perceba que, ó, olha o N aparece aqui, o N aparece aqui, ó. Então, ó, o meu terceiro elemento é só colocar o 3 aqui, ó, tá? Então, ó, 3 ao quadrado, 9. E o meu quarto elemento? O meu quinto elemento? O meu sexto elemento? Certo? Aí, gente, o que acontece? Eu poderia falar para vocês, gente, qual que é o centésimo elemento dessa sequência? Vocês saberiam dizer para mim? Qual que é o centésimo elemento dessa sequência? Tá? Aposto que vocês já pensaram aí na resposta certa, né? Ó. Quem pensou aí, ó, o meu centésimo elemento vai ser 100 elevado ao quadrado. Muito bem, é isso aí mesmo, tá certo? Quanto que é 100 ao quadrado? 100 vezes 100. Tá? Então, meu centésimo elemento, ó, seria o número 10.000. Tá certo? Então, gente, a partir do momento que você tem a lei de formação, fica como se fosse uma fórmula para você. Isso daí serve para qualquer elemento, certo? Ah, professor, qual que é o 21º elemento? Então você vai colocar 21, 21 ao quadrado. Quanto que é 21 ao quadrado? 441, né? E aí você vai achando aí os elementos de acordo com essa lei de formação. Tá certo, pessoal? Ok? Nossa aula por hoje é só isso, tá, gente? Só para a gente entender um pouquinho mais de sequência e formação de sequência, tá certo? Vamos fazer um exercício aí para a gente compreender melhor aí esse conceito, tá certo? Bons estudos para vocês, um abração, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, tá bom?